Olá, meu nome é Daniel Carvalho, eu sou arquiteto e hoje a gente vai apresentar mais um projeto que é uma inspiração aqui para a gente. É a Blue House do Estúdio MK27. A gente está falando de uma casa no município do Guarujá, tá? Litoral norte de São Paulo, uma região muito bonita, né? Ligada à praia ali. A gente está falando da construtora também, que quem fez a execução toda foi a Loki Engenharia. A gente vai mostrar todas as fotos aqui, são do André Scarpa, tá bom? A gente está falando de uma casa de 400 metros quadrados, inserida num lote de 1.200 metros quadrados. A gente acha essa casa espetacular e a gente vai mostrar aqui o porquê para vocês. Primeiramente, a gente já está com a imagem inicial aqui, onde a gente consegue ver um pouco como se conformam, né, os blocos da casa. Então, a gente tem um pavimento todo em pilotis, que é um pavimento livre, onde a gente só tem dois pilares e uma paredona de pedra que vão sustentar esse pavimento. E a gente tem um trecho todo livre, que já acontece na altura da vegetação aí da região mesmo, né? Como se a casa pousasse, né? Uma casa em pilotis, então, para que ela não tenha um bloco, né? Realmente que venha e implante a casa ali, né? De uma forma mais agressiva, eles quiseram implantar a casa de uma forma mais sutil. Depois a gente tem esse bloco que é vazado nos dois lados, tanto para os fundos quanto para frente, que a gente recebe o bloco social. E esse bloco de concreto, que tem as mesmas características do de baixo, só que ele é fechado por essa treliça de madeira, a gente vai receber as 4 suítes dessa casa aqui. Então vamos acompanhar aqui as imagens. É, Quero mostrar um pouco melhor aqui as imagens dessa casa e vamos começar por essa imagem aqui, quer ver? A gente está falando, né? Essa casa aqui, ela está imersa na mata. Acho que essa é a melhor imagem para a gente mostrar. Então a gente consegue ver que toda a casa ela fica na altura da copa das árvores e que através, né, dos pavimentos, e principalmente esse pavimento aqui que é o mais alto, que é o pavimento dos quartos, a gente consegue ter uma vista direta para o mar. Aqui a gente está falando, né, de Mata Atlântica, então a gente está completamente imerso, né, nessa vegetação que é tão exuberante. A gente consegue ver claramente, né, os 3 blocos aqui, né, o bloco dos quartos, o bloco social deslocado e embaixo o bloco de pilotis, que é sustentado somente por pedra natural e dois pilares ali. Vamos para a próxima imagem para a gente ver um pouco melhor a relação desse pavimento de pilotis, onde a gente só tem esses dois pilares aqui aparentes, onde a gente consegue ver um pouco melhor como é que acontece tudo aqui. A gente tem o pavimento social, aqui a gente tem esquadrias que elas correm todas, tá vendo? A gente tem também um guarda-corpo de metal com cabos de aço para segurança, né, de quem está nesse segundo pavimento. E no terceiro pavimento, que é deslocado, como se fossem caixas empilhadas, a gente tem o pavimento das suítes. Então aqui a gente já vê que toda a parte da mata já começa a invadir esse pavimento. A gente tem um deck todo em forma orgânica e uma mesa aqui também do lado de fora. Depois a gente tem uma imagem que resume bem, né, essa questão que a gente falou dos 3 blocos e tudo mais. A gente está falando aqui do bloco da treliça, né, pavimento superior. Depois a gente tem um bloco social aqui e o bloco de pilotis aqui embaixo, que vocês podem ver também, sustentado por esses dois pilares, que também esses dois pilares eles atravessam, né, eles acontecem dentro da sala de estar aqui. Então a gente vai ter um bloco com cozinha, né, o trecho da escada, sala de jantar e uma grande sala de estar aqui. E aqui em cima a gente vai ter 4 suítes, né? Vou mostrar um pouquinho mais para frente no estudo das plantas. Agora, essa imagem a gente consegue destacar um pouco mais. Aqui eu estou de costas para a rua de acesso e estou vendo, né, como se fosse a vista para o mar. Então a gente consegue ver que para onde quer que eu olhe, eu estou vendo verde nesse projeto. Isso é muito gostoso. Aqui são os pilares, aqueles mesmos pilares que vêm do pilotis, tá bom? E a gente tem uma grande sala de estar, o guarda-corpo fica mais em evidência aqui, as esquadrias também de correr. Eu acredito que são esquadrias de alumínio, mas elas são num padrão madeira, um padrão que imita madeira, então elas vão todas, elas correm aqui, a gente consegue ter uma grande circulação de ar nesse pavimento e o piso, pelo que me parece, é num ladrilho hidráulico aqui na cor cinza, né? Tem várias gamas, né, desse cinza aqui, ficou um efeito muito legal porque a gente consegue ver, né, concreto, vidro, né, e madeira, né, e muito destaque nesse prédio de casa aqui. Uma outra imagem que a gente está destacando a treliça do andar superior. O que é legal dessa treliça do andar superior? Que ela é toda, né, quadradinha, mas tem certos pontos que a gente consegue abrir igual uma janela. Então tem esquadrias piso-teto de vidro, que elas são de correr, e alguns trechos, né, dessas esquadrias, né, a gente tem também, né, nesse como se fosse um muxarabe, né? Eu não sei exatamente como que fala, se é muxarabe ou muxarabi. Se quiser, podem me corrigir aqui nos comentários de madeira, a gente tem abrindo, né, exatamente dessa mesma maneira, alguns pontos para a gente abrir como se fosse uma janela. Isso ficou muito legal, uma solução muito interessante.
para que você consiga ter uma vista livre também do mar ali no andar superior. Vamos para a próxima imagem, onde a gente consegue destacar um pouco mais essa questão que a gente falou anteriormente, tá vendo? A gente tem os dois pilares, né, que vão estar aqui nas minhas costas, e aqui na frente a gente vai ter toda a parte da pedra natural, que vem com uma escada engastada, que vai dar acesso ao pavimento social, a piscina, né, todo orgânico, o deck também todo orgânico acontecendo aqui em madeira. A gente tem os materiais bem brutos aqui, tudo bem ligado à natureza. A gente consegue ver isso de forma bem evidente aqui. Depois, a gente tem uma outra imagem que eu acredito que seja uma boa imagem em resumo aqui, onde a gente consegue ver o bloco treliçado, né, de treliças de madeira desse muxarabi no andar superior, pavimento social, onde a gente vai ter o corredor dos quartos aqui nesse ponto. Aqui, deslocado, né, um pouco mais afundado, a gente tem todo o bloco da área social da casa, com cozinha, o bloco de escada, lavabo e despensa, sala de jantar e uma grande sala de estar aqui e o pilotis acontecendo. Nesse ponto aqui, a gente também tem uma garagem para 3 veículos descobertos e o acesso de pedestres aqui, através dessa escadinha que vocês estão vendo, a gente consegue dar acesso a esse deck orgânico que vai dar acesso à casa. Vamos agora para o estudo das plantas. Vou até centralizar um pouco melhor aqui para a gente conseguir ver. E a gente consegue ver que a gente tem os dois pilares aqui bem marcados, esses pilares do pilotis, a projeção, né, dos pavimentos superiores acontecendo aqui, sendo que o pavimento social ele vai estar com a projeção como se fosse a que eu estou com o mouse aqui, tá? Aqui é a escada de acesso ao segundo pavimento, a escada em formato orgânico acontecendo, o trecho todo aqui, né, em deck, né, o deck todo orgânico acontecendo para cá, e aqui a gente tem alguns cômodos, né, atrás dessa grande parede de, de pedra natural. A gente vai ter uma mini copa aqui, justamente para conseguir curtir, né, e aproveitar esse pavimento inferior. O banho externo também acontecendo aqui, uma sauna, o banheiro de serviço, a lavanderia da casa, o quarto de serviço e também um depósito aqui por aqui, tá vendo? Então a gente tem alguns caminhos, né, de pedestre e tudo mais, e o deck acontecendo de forma orgânica aqui. Subi a escada, tô aqui no pavimento social da casa. Vou arrumar aqui um pouco para a gente conseguir ver. Aqui a projeção daquele bloco, né, daqueles equipamentos que a gente falou, que ficam no andar inferior. Aqui é a parede de pedra, que ela sai um pouco da projeção, e a gente vai ter o pavimento social, onde a gente tem cozinha, a escada de acesso aqui, então tudo isso configura um grande bloco aqui, né, de marcenaria na cor madeira, né, em padrão madeira. A gente tem uma despensa, um lavabo interno aqui, a sala de jantar para 10 pessoas e uma grande sala de estar aqui. Lembrando que a gente está vazado tanto, né, para a porção aqui onde a gente tem vista para o mar, que é esse trecho aqui, quanto para a vista, né, onde a gente tem a vista de acesso à via, né, a rua, né, que vai dar acesso à casa. E aqui estão as esquadrias, né, de correr com guarda-corpo para ambos os lados. E na próxima imagem a gente vai ter uma suítezinha aqui, tá vendo? Nesse canto, como se fosse na parte acima da cozinha ali, só lembrando que o bloco é deslocado. A gente vai ter também uma escada de acesso ao andar superior, ela vem por fora, e isso provavelmente é para manutenção, né, de alguma coisa do telhado e tudo mais. A gente vai ter duas suítes gêmeas aqui, né, com armários um pouco menores, um banheiro e tudo mais, e a suíte master que vai ter um closet, um banheiro um pouquinho mais confortável, né, e o quarto propriamente dito aqui. Aqui em projeção a gente tem aqueles trechos onde a treliça de madeira ela abre, né, como uma janela. E aí a gente tem toda a relação da casa com o terreno aqui, né? A gente tem um terreno de 1.200 metros quadrados, onde tem um platô natural, e depois o terreno começa a cair fortemente para os lados e para frente aqui em direção ao mar. Tá vendo? Então essa planta de situação a gente consegue perceber isso de forma bem clara e a gente achou bem estratégica essa implantação aqui, além de ter deixado, né, dessa maneira a casa bem imersa na mata. Quanto mais a gente se aproxima, mais a gente vê a casa. Quanto a gente mais se distancia, menos a gente vê casa, né? Mais a gente vê as copas das árvores. Aqui são os cortes, né? Para a gente ver, né? Aquela parte da parede de pedra, a subida da escada, aquele bloco interno, né? O bloco aqui também, né? O social e depois dos quartos. Aqui a piscina de borda infinita. Uma outra seção no outro sentido, mostrando um trecho mais largo da piscina, a área social, com a subida dos dois pilares ali na sala de estar e também um trecho, né? Do closet aqui. Depois a gente tem um corte, né? Como se fosse longitudinal, né? Na casa, onde a gente consegue perceber o deslocamento dos blocos de uma forma mais clara. E também aqui a gente consegue ver a parte do bloco da área íntima, que é todo treliçado, o bloco com as esquadrias de correr e os guarda-corpos,
que é o pavimento social, e o pilotis acontecendo aqui embaixo, somente com um pilar aqui, e aqui aquela parede de pedra, né? Uma vista lateral oposta, né? Na verdade, como se eu estivesse do mar para frente do terreno, para a gente ver o quanto que o terreno começa a cair já depois. E também uma outra vista lateral, né, naquela parte onde a gente tem aquela escadinha de acesso ao pavimento superior e também o acesso àqueles equipamentos do pilotis. Uma outra imagem em resumo aqui, que a gente acredita que é bem legal de se ver, muito parecido com a primeira, que a gente consegue ver a parte da garagem e tudo mais. E aqui a gente consegue, né, depois desse estudo das plantas, a gente consegue entender melhor ainda o projeto. Essa imagem é muito interessante porque a gente consegue ver a justa posição, né, dos materiais. Então, a casa é vazada dos dois lados, a gente tem um painel de madeira aqui, caracterizando, né, o bloco do lavabo e da despensa. A gente tem o uso da madeira também nas cadeiras e na mesa, uma mesa para 10 pessoas. A gente tem vista para os dois lados para a copa das árvores, então tem muito verde na parte externa. A gente tem o concreto ripado aqui na parte superior, né, da laje. A gente tem um ladrilho hidráulico na cor cinza no piso desse pavimento todo. Aqui é como se fosse o corredor da cozinha para dar acesso à sala de estar ali. A gente consegue ver até o pilar aqui acontecendo. As esquadrias, como eu falei, provavelmente elas são de alumínio, só que estão no padrão madeira. Eu acredito justamente para elas serem leves, né, para a gente poder correr elas de forma mais fácil e todas para um canto só. Aqui a gente consegue ver em evidência, né, a parte do pilar, só que aqui é uma vista como se o mar estivesse nas minhas costas e eu estivesse vendo o trecho da via de acesso, né, a gente vendo uma vista para dentro do condomínio. E essa imagem é muito boa porque a gente consegue ver vários elementos e depois do estudo das plantas isso fica muito mais claro. A gente tem um bloco recuado aqui das suítes, o bloco que fica um pouco mais para frente, que é o bloco social da casa. Então são duas caixinhas que elas estão deslocadas. Esse pilar, né, ele acaba morrendo na parede lateral ali do bloco das suítes. Então ele vem o pilar também recuado, né, pelo lado de dentro, avançando sobre o estar também. A piscina toda é orgânica aqui em borda finita, a mesa também para poder curtir esse espaço externo. Em evidência aqui aquela parede lateral de pedra, né? Então nas minhas costas a gente tem os dois pilares de concreto e aqui a gente tem fazendo, né, tendo esse desempenho estrutural essa parede de pedra aqui, né? Logicamente ela vai ter pilares ocultos aí pelas pedras naturais. E aqui a gente tem os três blocos, né? A gente consegue ver a permeabilidade desses três blocos. Então, a treliça de madeira deixou o bloco superior um pouco mais íntimo, né? Esse bloco social completamente aberto e esse aqui praticamente se fundindo com a natureza que a gente tem, né? O pilotis ele se funde com a natureza que é tão exuberante nesse terreno. E é isso, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado de mais esse projeto. Vou recapitular aqui para vocês. É um projeto do estúdio MK27. A gente teve a execução da Loki Engenharia e as fotos são do André Scarpa, tá joia? Espero que vocês tenham gostado. O estúdio MK27 é uma grande inspiração para os projetos que a gente produz aqui no nosso escritório. Lembrando que esse projeto é não autoral, tá, gente? É por isso que eu estou dando todos esses créditos. É uma casa que fica no Guarujá, no litoral norte de São Paulo, tem 400 metros quadrados e 1.200 metros quadrados de terreno, tá bom? Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com aquele seu amigo que sonha em construir uma casa e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Toda semana a gente vai ter vídeo novo por aqui, tá bom? Um grande abraço.